Muitas pessoas carregam um rótulo de problemática. São pessoas criticadas, rejeitadas e abandonadas por uma boa parte da sociedade. Mas a Bíblia nos mostra que Deus tem poder para transformar histórias, vidas de pessoas que pareciam ser perdidas. Um exemplo é quando Davi estava fugindo do rei Saul, ele fugia para as cavernas de Adulão. E a mesma palavra de Deus diz que 400 homens se uniram a Davi. E quem eram esses homens? Reis? Príncipes? Não. 400 homens rejeitados pela sociedade, abandonados, desacreditados. Eles não eram admirados pela sociedade, eram endividados, angustiados e muitos deles insatisfeitos com suas próprias vidas. Aos olhos de muitas pessoas, aqueles homens eram só problemas. O próprio Davi era um problema, era um fugitivo do rei. Quem queria andar com um cara que era fugitivo? Mas ninguém apostaria que dali surgiriam um exército de guerreiros e um rei. Isso só prova que Deus não vê as pessoas como o mundo vê. Enquanto muitos encontravam só defeito e enxergavam só problema nessas pessoas, Deus enxergava potencial. Deus via qualidade. E talvez você esteja se sentindo como esses homens. Talvez sua vida esteja cheia de erros, frustrações, decepções. Ou talvez você tenha tomado também uma decisão errada que agora você está colhendo os frutos dela. Só que a boa é que o seu estado atual não define o seu futuro. Independente dos seus erros, da sua falha, o amor de Deus é incondicional para a sua vida. Davi, por mais que estivesse sendo perseguido pelo rei Saul, ele não se sentia rejeitado, porque ele sabia a promessa que Deus tinha sobre a vida dele de se tornar rei de Israel. E Davi, ele não rejeitou aqueles homens também. Ele os liderou, ele acreditou neles. Porque Davi estava passando e sentindo isso na pele. Muitas das vezes, quando a gente sente a pressão, a gente sente aquilo na pele, a gente começa a olhar as pessoas de modo diferente. Quando está tudo bem, nós temos o costume de ser soberbos, né? Criticar os outros. Mas quando a gente está passando um aperto, a gente fica mais humilde. A gente começa a olhar as pessoas e evita de criticar, porque a gente está passando por isso ou já passou. É por isso que muitas das vezes Deus permite os problemas e as dificuldades sobre nossas vidas, para nos amassar, pegar o barro, quebrar ele todinho e fazer um vaso novo. É isso que Deus faz. Tá passando por dificuldade, aguenta firme que Deus está cuidando de você. Ele está te tratando. E foi assim que aconteceu com esses homens. Com o tempo eles se tornaram valentes guerreiros de Davi, conhecido até os dias de hoje. Hoje você pega a Bíblia para ler e você ouve falar desses homens, que lá atrás eram rejeitados, e chega até nós como guerreiros transformados. Guerreiros que na época eram rejeitados por todas as nações, menos por Deus. Então eu tiro essa história como um grande ensino para a minha vida e eu acredito que vai ser um grande ensino para a tua vida também. E nos faz entender que Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura por pessoas dispostas a mudar. Entendendo que o problema não é ter defeitos, o problema é se acomodar neles. O problema não é cair, o problema é não querer se levantar. E Deus, muitas das vezes, nos permite passar por essas dificuldades para moldar o nosso caráter e sermos transformados como aqueles homens foram transformados. Porque foi nas dificuldades que eles aprenderam disciplina, coragem e fé. E se você hoje é visto como alguém complicado, problemático e sem futuro, não aceite essa identidade definitiva sobre a sua vida. Porque em Cristo você pode ser transformado. A sua história ainda não acabou. E assim como Deus transformou aqueles homens rejeitados em guerreiros valentes, Ele também pode transformar a sua vida. E onde as pessoas vê fracasso, Deus vê testemunho. E aonde as pessoas, o ser humano, vê um fim, Deus vê o começo. De repente você está achando que é o fim da tua vida e pode ser o começo, o recomeço. Somente acredite e confie em Deus, confie no Senhor. Deixa Jesus te guiar para o caminho certo. Permita que Ele trabalhe em sua vida, porque Jesus é especialista em pegar pessoas improváveis e fazer delas exemplos de vitória. Quem conhece a Jesus sabe que Ele adora fazer isso, tá bom? Se essa mensagem chegou ao teu coração e se você chegou até aqui é porque você gostou. Se caiu de paraquedas no canal a primeira vez, dá uma olhada aí no canal, se inscreve no canal, porque toda semana eu coloco vídeos relacionados com as coisas de Deus e tem vários vídeos que possam te agradar e Deus possa falar no teu coração, tá bom? Se lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa também. Deixa um comentário, deixa um joinha se sentir no coração. Fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.